Olá, boa tarde, tudo bom? Passando por aqui para a gente conversar rapidinho sobre inteligência emocional. E você sabe o que é inteligência emocional? Pensa aí um pouquinho, sabe? Tenho certeza que sim. Gente, inteligência emocional hoje em dia é tida tão importante quanto aquela inteligência, né? Aquele quociente de inteligência que a gente conhecia alguns anos atrás, o famoso QI, né? Então, o QI e o QE são importantes igualmente. Por que isso? Porque as pesquisas, os estudiosos, eles detectaram que não adianta você ser só inteligente se você não consegue lidar numa situação de estresse, numa situação de resiliência, numa situação de pânico, numa situação que tem que tomar uma decisão, se a emoção ela não está junto com a razão. Então, a inteligência emocional, a grosso modo, eu poderia dizer, é quando a gente aprende a colocar a razão e a emoção alinhadas e tomar as melhores decisões e ter as melhores posições. E quando eu falo em tomar as melhores decisões, eu não estou só me referindo a trabalho, não, e muito menos a só resultado corporativo. Eu estou me referindo a tudo, né? Como eu me comporto, como eu trato uma relação na minha família, como eu lido numa situação com o filho, como as crianças, né, como elas se relacionam diante de um problema, de uma birra, de um brinquedo. Então, a inteligência emocional, ela é fundamental para que nos tornemos mais saudáveis. E quando se fala em pessoas saudáveis, em crianças saudáveis emocionalmente, não são aquelas crianças que simplesmente nunca choram, ou que não se incomodam de não ganhar algo. Não, eu estou falando que são aquelas crianças que precisam entender que ao chorar, o porquê que eu estou chorando, a importância do chorar, saber lidar com a perda, saber lidar com a angústia, saber lidar com a alegria, entender os seus sentimentos. A partir do momento que eu entendo os meus sentimentos, o passo seguinte é começar a entender e respeitar o sentimento do outro. Então, a inteligência emocional é extremamente complexa e extremamente simples também, né? Aqui nos acampamentos a gente trabalha a inteligência emocional muito forte, até porque quando as crianças vêm para cá, elas saem da zona de conforto delas, já conversamos sobre isso, né? Ao sair da zona de conforto, eu desequilibrei não só a mim, mas desequilibrei toda a minha família e todo o meu entorno e estou vivendo novas experiências, estou tendo um contato com um novo modelo de vida, com novas pessoas, com novos amiguinhos e aí a inteligência emocional aciona fortemente, porque será que eu vou ser aceita pelos meus amigos? Será que eu vou fazer amigos? Será que eu não vou fazer? Será que eu vou conseguir participar do jogo? Eu sou veterano, tenho um novato, o novato vai ser legal, ou o novato tem medo do veterano. Enfim, são uma série de questões que passam aí na cabeça das crianças e que a gente precisa estar atento. E nós estamos sempre muito atentos com isso. Aqui nos acampamentos, a gente trabalha fortemente a questão dos vínculos afetivos, tá? Os vínculos afetivos, eles não bastam ser vínculos afetivos, eles precisam ser afetivos e efetivos, precisam ser verdadeiros. A gente trabalha aqui fortemente a questão da autoestima, valorizar a criança, respeitar os seus limites, porque ao me sentir com a minha autoestima bacana, eu me empodero e eu consigo enfrentar desafios. Entender a frustração, isso é muito forte, muito forte. Ao dar não para uma criança, muitas vezes a criança faz aquele bico gigante, né? E imediatamente já quer ligar para casa para dizer que não está gostando, porque aquilo que ela queria naquele momento não foi atendido. E é nesse momento que a família precisa se fortalecer, que a gente se fortalece para que a criança entenda que o fato daquilo não ter acontecido naquele momento não significa que ela é mais nem menos importante. Significa apenas que aquele não era o momento. Então, ao entender isso, ao perceber isso, a criança começa a trabalhar de uma forma mais suave, eu diria, com a questão da frustração. Outra coisa importante que a gente trabalha muito aqui no acampamento é a questão da resiliência. A questão de entender até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, a minha espera, a minha insistência, né, a minha conquista, tudo isso é trabalhado de uma forma fortemente. E ao trabalhar tudo isso, né, eu tô olhando aqui embaixo, viu, gente, que foi uns papéis que eu fiz para me dar uma colinha aqui para falar com vocês. Ao trabalhar os vínculos afetivos, ao trabalhar a autoestima,
ao trabalhar a frustração, ao trabalhar a resiliência, como é que eu vou trabalhar todos esses aspectos em tão poucos dias e ter resultados tão bacana como nós temos? Por meio do brincar, não é? Porque é por meio da brincadeira que a criança se vê, que a criança se espelha. É por meio do brincar que as frustrações afloram. É por meio do brincar que a criança aprende a ser criativa, aprende a perder, aprende a ganhar, aprende a criar estratégias, aprende a desvendar mistérios, aprende a entender o mundo de uma outra forma, aprende a dizer o que ela está sentindo. Então, por meio do brincar e por meio das diversas linguagens que o brincar nos traz, né? Porque a gente, quando brinca aqui, a gente não brinca só de correr, né? A gente brinca de correr, a gente brinca de desenhar, a gente brinca com oficina, brinca com música, brinca com teatro, brinca com emoção, brinca com o medo, brinca com os desafios, enfim, o brincar ele permeia todo o tempo. E ao brincar, a criança começa a se soltar e a se permitir. Essa frase me parece que é de Einstein, que ele fala assim, mais ou menos assim que ele fala, se eu não me engano, para você conhecer uma pessoa, brinque com ela, tá? Então, ao brincar com uma pessoa, você vai perceber a essência realmente dessa pessoa. E isso é uma grande verdade, porque cada vez mais as empresas, os RHs aí da vida, eles utilizam a ludicidade e o brincar como ferramenta comportamental e de identificar as pessoas como elas estão. E no acampamento não é diferente não, viu gente? Por meio da brincadeira a gente consegue estruturar toda uma estratégia para que a gente possa devolver essa criança para sua casa um pouco mais fortalecida, com a sua autoestima melhorada, até porque as crianças em certas faixas etárias, elas precisam muito da autorização social, né? Então, o que é autorização social? Poxa, será que o que eu estou fazendo os meus amigos vão achar legal? Será que o que eu estou fazendo a minha família vai concordar? Será que o que eu estou fazendo é de acordo com o que está na moda? Então essa autorização social, ela acontece o tempo inteiro. Cada faixa etária ela tem um peso, cada faixa etária ela tem um nicho, né? E até nós adultos também estamos sempre preocupados com essa autorização social. Mas quando eu tenho a autoestima fortalecida, essa autorização social ela começa a pesar menos nas minhas decisões e me torna uma pessoa mais empoderada e mais feliz. Quando eu trabalho minhas frustrações e entendo que o mundo não vai acabar porque eu não ganhei uma viagem, porque eu não ganhei o iPhone que eu queria, porque eu não trouxe meu iPhone, o mundo não vai acabar e eu vou conseguir superar e viver sem isso de uma forma bacana. Quando eu entendo que eu preciso ter resiliência, que eu preciso saber esperar, que eu preciso respeitar o outro, que eu preciso dar um tempo, eu também me empodero. E quando eu me torno mais afetivo, quando eu me envolvo com as pessoas, quando eu me mostro para as pessoas, quando eu aproximo das pessoas e deixo as pessoas se aproximarem de mim, eu começo a criar laços mais afetivos e mais efetivos. Então a brincadeira ela nos dá muitas possibilidades de crescimento e nós sim acreditamos que a inteligência emocional é extremamente importante começar a ser trabalhada nas crianças, lá de pequenininho, porque é quando pequenininho que a gente tem como pegar na mãozinha e falar assim, olha, vamos fazer por aqui que vai ser mais legal, vamos fazendo assim que é mais bacana. Então a inteligência emocional é sim importante, tão importante quanto a inteligência, né? Aquela tradicional, mas não adianta termos filhos brilhantes, extremamente inteligentes, eles não conseguem lidar com suas emoções. A inteligência emocional precisa estar alinhado com a nossa inteligência para que nos tornemos cidadãos, pessoas, crianças felizes, estruturadas e emocionalmente saudáveis, tá bom? Essa é a nossa proposta, é o que a gente acredita. Então, vai lá no blog, escrevi um artigo bacana sobre isso e tem muito conteúdo aí na internet, livros, que se você quiser algumas dicas, eu tô aqui à disposição, tá? Meu nome é Rose Jaroc, sou coordenadora pedagógica da Companhia do Lazer e já desenvolvo e acompanho esses projetos de acampamentos com crianças e jovens, tem um pouquinho mais de 30 anos, tá bom? Obrigada, um abraço e a gente se encontra. Tchau!